Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí iniciar, então, nossa aula de História. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as grandes navegações, né? Então, as grandes navegações foi um evento em que a Europa, né, principalmente Portugal e Espanha de início, conseguiram chegar ao continente americano, né? Depois também conseguiram dar a volta aí ao mundo, né? Chegar até lá na Ásia, através do Pacífico e assim por diante. Então, primeiramente, nós temos que compreender que a ideia medieval é de que a Terra ela era plana, né, ou quadrada, né, que você ia chegar no final do oceano e ia cair num abismo sem fim. Como, obviamente, né, isso é uma ideia da Idade Medieval, tem até hoje alguns terraplanistas aí, né, que acreditam que a Terra é plana, mesmo com os satélites e tudo mais, filmando a Terra, né, a Terra geóide e outras coisas que já eram percebidas já lá na Grécia Antiga, por pensadores da Grécia Antiga que já tinham essa ideia de que a Terra ela era redonda, mas enfim. Então, por eles acreditarem nisso, poucos, né, entravam na excursão. Só que nós temos que perceber o seguinte: o homem ele chegou aqui na América, né, aproximadamente aí há 11 mil, 12 mil anos atrás. Então já haviam chegado pessoas aqui. Então não é um descobrimento. Pessoas aí que olham muito, descobriu o Brasil, descobriu como se já tinha pessoas aqui, né? Então, alguns outros livros, né? Tem até um livro da história da Amazônia, do Márcio Souza, da Lides Canella, que fala sobre os vassalos do rei Salomão, né? As viagens deles aqui na Amazônia, que aí datam, né? De possíveis visitas de povos lá do Oriente Médio, da África, aqui na América antes de Cristo, né? Então, 1.000, 2.000 anos antes de Cristo. Mas, como eu falei para vocês, se as pessoas chegaram aqui há 12 mil anos atrás com botezinhos, né? Com canoas, e também atravessando aí as geleiras, então, nada é impossível, né? Mas aqui nós vamos falar sobre aí o início, então, desse período chamado de grandes navegações. Primeiramente, as grandes navegações, elas puderam ocorrer devido à crise no sistema feudal. Essa crise ela ocorreu por causa do aumento da nobreza parasitária, ou seja, a nobreza que não faz nada, né, donas de terras que implantação dos servos, e aí a superexploração dos servos, então fizeram que ocorresse várias revoltas, né, também junto aí com a peste negra, que vai ter a peste negra que vai ter, né, o problema de fome, a crise de fome, como eu falei na última aula, e então isso vai fazer com que a nobreza ela entre em falência, né? Também as cruzadas que ocorreram levou à falência aí da nobreza. Então esses eventos eles vão enfraquecer o sistema feudal, né? O feudalismo, e vai permitir com que uma outra classe surja, né? E fique rica, que é a burguesia. Os comerciantes, os banqueiros da época, eles vão ficar muito ricos, né? Inclusive alguns, como eu já falei na última aula, mais ricos do que o próprio rei, tá? Então, com isso aí, também a queda do Império Bizantino, né, que é o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, tá, desculpa, vai também levar a uma mudança social, né, porque o maior império que tinha foi dominado pelos turcos otomanos, o monopólio comercial, que ali naquela região do mar, devia ter colocado um mapa aqui para explicar melhor para vocês, né, mas ali a região do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo, né, que liga ali a Europa até a Ásia, né, então ali o Mar Mediterrâneo, ele era dominado amplamente pelos venezianos, que eram um povo Itália, hoje pertence à Itália, né, então ali da Península Itálica, eles quem controlavam, o que impedia de Portugal e Espanha ter acesso via fluvial para a Ásia e a África, né, ali a região ali do Oriente Médio, da China, que eram onde traziam as especiarias para serem vendidas na Europa. Então, como Portugal
fica... na próxima aula eu vou colocar mapas, tá, para explicar melhor para vocês como é que aconteceu. Como Portugal ele tem ali acesso ao Atlântico, obviamente ele tentava fazer contato com a África, né, pelo Atlântico, né, dando a volta pela África, tá? Depois nós vamos ver melhor isso. Então, a primeira grande conquista que teve foi Celta. Quando os portugueses eles conseguiram ali conquistar Celta, permitiu com que eles tivessem mais acesso ali aos produtos africanos, tá? Então, essa foi a primeira grande conquista da expansão através de navegações por parte de Portugal, tá? Então, quando Portugal conseguiu ali tomar Celta, eles vão conseguir dar início, né, as atividades de navegação, né, serão mais estudadas, né, como nós iremos ver aí no próximo slide. O mar, ele era conhecido como Mar Tenebroso, Mar Atlântico, né? Diziam que viam monstros e tudo mais, toda aquela coisa feudal, né, que existia monstros e alguns até relatavam que viam esses monstros e tudo, né? Na verdade, via lá uma baleia lá dando um 360 no ar e achava que era algum monstro, né? Era chamado de Mar Tenebroso, o Mar Atlântico, o Oceano Atlântico, tá? Então, tudo começa, como eu falei para vocês, a conquista de Celta foi importante, aí Dom Henrique, né, filho de Dom João I, ele vai instituir uma escola de navegação, a escola de Sagres, e essa escola ela vai começar a estudar. Então, Portugal começa a se preparar para se lançar no oceano, porque é uma pequena faixa de terra que fica de um lado a Espanha, do outro lado o Atlântico. Então, eles não têm o que fazer, a não ser se lançarem ao mar, literalmente, né? Então, essa escola de Sagres e as navegações, elas vão ter financiamento da coroa do rei e também da burguesia, tá? E eles vão conseguir fazer o contorno ao sul da África para poder chegar até o Oriente Médio, né? Até o Oriente. Então, eles vão fazer um contorno, né? Ali na onde eles vão chamar depois de Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas. Eles vão conseguir dar a volta ali para poder chegar até o Oriente, né? Inclusive, nesse Cabo das Tormentas é que vai nascer aí a lenda, né, do holandês voador. Depois a gente pode estar até falando um pouquinho sobre essa lenda na próxima aula, tá? Mas era chamado de Cabo das Tormentas, onde muitos navios, eles acabavam afundando ali, tá? Teve grandes navegadores, entre eles o Bartolomeu Dias, que foi o que conseguiu dar a volta ali no Cabo das Tormentas, depois foi rebatizado pelo rei de Portugal como o Cabo da Boa Esperança. Também teve a chegada às Índias com o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, inclusive, tem um time de futebol no Brasil, atualmente na Série B, foi rebaixado pela 4ª vez para a Série B, o Vasco da Gama, né, recebe esse nome em homenagem ao navegador. As expedições espanholas, elas demoraram um pouco mais para acontecer, porque a Espanha ela estava em uma guerra contra os mouros, contra os povos muçulmanos que tinham dominado ali a região da Espanha. Então, por causa desse domínio, os reinos espanhóis, eles estavam em uma guerra contra esse povo, né, contra os muçulmanos. E essa guerra, chamada de Guerra da Reconquista, ela vai demorar um bom tempo. Então, antes de se unificar, né, porque Portugal era unificado, era um único reinado, né, mas ali não, eles eram vários reinados na Espanha. Então, até eles se unificarem, eles demoraram um pouco mais do que Portugal para poder se lançar ao mar, tá? Então, o que eles vão conseguir, realmente, em 1492, quando Colombo, que é um navegador italiano, né, genovês, né, como eu falei para vocês, a Itália não era unificada, eram vários reinados também, tá? Então ele era lá de Gênova, hoje atual Itália, ele chega até a América, tá? Em 1492. Mas eles demoraram bem mais tempo para poder se aventurarem do que os portugueses, tá? E a primeira volta ao mundo, né, que atravessou, apesar dele não ter completado, ele acabou morrendo, Fernão de Magalhães, mas sua tripulação conseguiu dar a volta ao mundo, foi no ano de 1519, tá? Então, pessoal, resumindo,
resumindo aqui, nós tivemos, então, primeiramente, né, o fim do feudalismo, né, que vai permitir que ocorram as grandes navegações, tá? E aí várias outras coisas que vão acontecer também, marcando o fim do feudalismo, como o Renascimento, que nós vamos estudar, né, o movimento cultural que teve, o Renascimento, as Cruzadas, foram as guerras que teve para a expulsão dos muçulmanos de Jerusalém, que nós já estudamos também, e a Peste Negra. A Peste Negra matou quase aí 1/3 da população da Europa, né, em torno de 30 milhões de pessoas, tá? E nós tivemos aí, então, né, dentro dessas crises do feudalismo, né, como eu acabei de falar, da Peste Negra, que ocorreu a falta de mão de obra. Então, como ocorreu a falta de mão de obra disponível para poder trabalhar nas terras, então, obviamente, mais as secas, né, que teve e tudo mais, isso fez com que tivesse uma grande onda de fome na Europa, tá? Inclusive, coisa que aqui na América não acontecia, né? Quem trouxe esse nome fome e miséria para cá foram os europeus, né? Quando chegaram aqui não existia nenhum dialeto a palavra fome ou miséria para os indígenas, e nenhum indígena passava fome aqui na América, coisa que lá na Europa quase todo mundo passava, grande parte, né, passava. Então, foi também o que permitiu que acontecesse essas grandes navegações, tá? Foi o renascimento do comércio, né, o reavivamento do comércio, a formação dos Estados Nacionais, a unificação, né, de vários deles, como Portugal, Espanha, Inglaterra, né, e assim por diante, e a ascensão da burguesia, né, a burguesia ficando rica, né, subindo aí, tirando o lugar dos nobres, tá? Portugal começou primeiro, como eu falei para vocês, a Espanha, ela não conseguiu acompanhar Portugal de início, porque estava numa guerra contra os mouros, né, a guerra de reconquista, tá? O grande início do reino português foi a conquista de Celta, em 1417, como eu falei para vocês. Então, Celta marcou ali o início da expansão. E podemos dizer, ao final de tudo, né, que as grandes navegações, elas marcaram a ocupação de pontos estratégicos, né, na Europa, na Ásia, na África, na Ásia, né, e tudo isso ocorreu por causa da acumulação mercantil, ou seja, o enriquecimento. Então, as colônias normalmente eram muito lucrativas, principalmente as da América Central e do Sul, né, porque no Peru, nos Incas e os Aztecas, eles tinham muito ouro, então elas eram muito lucrativas. Nesse tempo existia o mercantilismo, era o modelo econômico, e o metalismo, né, o acúmulo de metais, era um dos fundamentos dos princípios do mercantilismo. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que é tudo isso, tudo que eu falei aqui está na apostila, tá, que eu enviei para vocês. Se faltar alguma coisa ou tiverem dúvida, é só me chamar, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço a todos.